Boa noite a todos. Estamos na sétima semana, bem na metade do nosso curso de capacitação. Na verdade, oitava semana, a gente pulou uma por conta dos problemas lá com o TIM. E então a gente retoma agora. A gente viu funções executivas, vimos escalas, vimos resiliência na semana passada. E hoje iniciamos então os transtornos do neurodesenvolvimento. Antes de começar, lembrar, eu estive vendo aqui relatórios do módulo 1. Por favor, mandem por mensagem direta. Deixa eu explicar aqui. Mensagem direta, vocês escolhem o tutor de cada escola, né? E manda uma mensagem direta, a gente recebe aqui, por exemplo, aqui da Jaqueline, olha, me mandou direitinho aqui o relatório direto para mim, né? E procurei me mandar até por WhatsApp, mas aí se perde, sabe? Procurem mandar por aqui, o Slack é nosso lugar de trabalho aí, vamos usar mais ele aí, tá? Qualquer dúvida vocês perguntem aí no final dessa sessão, né? E vamos estender o prazo aí, porque acho que bastante gente ainda do meu grupo, bastante gente ainda não apresentou, ainda não enviou. Então vamos enviar até amanhã ao meio-dia, tá bom? Vamos estender o prazo. Bom, a Anvisa exige, é uma aula que a gente acaba falando sobre medicamento, então exige esse disclosure, né? Apresentar meus potenciais conflitos de interesse. Nos últimos 5 anos eu só tenho conflito de interesse como speaker para a Sandoz. Tudo relacionamento, né? A gente começa sempre desse ponto. E hoje, falando sobre TDAH, a gente vai falar um pouquinho sobre neuroquímica, os neurotransmissores envolvidos nesse transtorno e as áreas cerebrais também que estão mais envolvidas. A gente vai ver que como saúde mental, desenvolvimento, vários desses fatores, não todos, vão provocar alguma interferência também no desenvolvimento de crianças com TDAH, numa combinação, não numa disputa entre genética e educação, mas uma somatória desses fatores. A gente viu duas ferramentas empilhadeiras aí importantes, né, para a gente construir tudo isso que a gente quer para as nossas crianças. E essas duas grandes empilhadeiras, funções executivas e resiliência, vão ser importantes de serem reabilitadas em indivíduos com TDAH, porque sofrem por ter disfunção executiva e por ter baixa resiliência, portanto, alta vulnerabilidade. Hoje em dia é gostoso, é bom falar em TDAH com essa quantidade de evidências científicas. Isso aqui desde 1954, vejam, é um portal onde se publicam todas as pesquisas realizadas no mundo e publicadas em revistas indexadas, né? Ano a ano, né? Vejam como cresceu, sobretudo na década do cérebro, a partir de 1990, né? E cada vez crescendo mais. Tivesse que definir TDAH, eu definiria assim, é um transtorno mental neurobiológico. A gente não está falando de problema educacional, problema psicológico ou ambiental, problema afetivo. Nós estamos falando de um transtorno mental neurobiológico. Ele é determinado geneticamente, embora fatores epigenéticos também influenciam. Ele tem uma alta prevalência na população infantil mundial, adulta também,
causando um grande impacto no desenvolvimento dessas crianças. Ele tem início na infância, manifestações clínicas variadas. O diagnóstico é clínico, não existe um exame de laboratório que você peça que dê o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico é clínico e nós veremos esses critérios que a gente usa. E que tem um tratamento específico, seguro e eficaz. As manifestações de desatenção são várias, depende do contexto. Então, muitos pais falam, olha, doutor, parece que esse menino não ouve. Já levei até para fazer audiometria, porque a gente fala, ele parece que não ouve. Sonha acordado, vive no mundo da lua, não termina tarefas ou demora uma eternidade, muda de uma atividade incompleta para outra, perde as suas coisas, esquece recados, não fixa conhecimento, se distrai com facilidade e tem dificuldade para seguir instruções. São vários tipos de queixa que vão indicar para a gente a possibilidade de um déficit de atenção. A hiperatividade nem sempre está presente, nós vamos ver isso mais adiante, mas ela é mais fácil de ser visualizada mesmo do que a desatenção, né? Então, crianças que não param quietas, é elétrico, olha, doutor, parece ligado no 220, escala, fala demais, não consegue nem parar para tomar as refeições. E se consegue ficar parado para assistir a TV, o corpo se mexe a todo momento, se vira e desvira de cabeça para baixo, o que antigamente chamava, esse menino tem o bicho carpinteiro, né? O corpo não para. A hiperatividade é mais evidente. A impulsividade também. A hiperatividade, nós vamos ver a impulsividade em seguida. A hiperatividade, muitas vezes, ela aparece até antes do nascimento. É interessante isso, mães, né, de crianças, um filho tem TDAH, o outro não, ela fala, olha, esse com TDAH já na minha barriga se mexia muito mais do que esse outro que não tem, né? Mostrando o aspecto neurobiológico do transtorno. Já intraútero, a hiperatividade pode se manifestar. Não é obrigatório, mas em muitos casos a gente escuta esse relato. No primeiro ano de vida, ou nos primeiros 6 meses, é bem interessante isso. É uma situação que a gente chama de síndrome de hiperexcitabilidade. São bebês com choro exagerado, o choro inconsolável, sem um motivo aparente, você não está com fome, está seco, enfim, não tem um motivo de dor, e, no entanto, não está com frio, calor, e, no entanto, a criança não para de chorar, e ninguém consegue consolar. São difíceis esses primeiros 6 meses, que às vezes vai até mais tarde, até 1, 2 anos de idade. Um sono difícil, bebês que acabam trocando o dia pela noite, com muitos despertares noturnos. E é interessante que esses bebês são muito sensíveis à luz, eles têm fotofobia, pequenos barulhos eles se assustam. Então, uma síndrome de hiperexcitabilidade do sistema nervoso. E nesse primeiro ano ou mais adiante, a gente vai ver, isso é muito interessante, um efeito contrário dos sedativos. Então, são crianças que, quando tem que usar um sedativo para fazer um exame ou um pré-anestésico, ao invés de elas sedarem, elas têm um efeito contrário, ficam mais agitadas ainda. Muitos pais notam esse efeito com o uso de antialérgico. O antialérgico tem esse efeito sedativo, né? E em crianças com TDAH, muitas vezes provoca efeito contrário. A partir do primeiro ano de vida, o que a gente observa em termos de hiperatividade é um desenvolvimento motor adiantado. Eles normalmente andam antes de 1 ano, antes de 11 meses. Por outro lado, um pequeno atraso na fala, que os estudos mostram, mas um atraso na fala não preocupante, discreto. Dificuldades de coordenação e equilíbrio. Geralmente são crianças desajeitadas, desastradas no dia a dia.
E é interessante que a hiperatividade ela vai diminuindo ao longo da primeira década de vida, na medida que essa criança é extremamente agitada, hiperativa, nos primeiros anos de vida. À medida que vai chegando perto da puberdade, a hiperatividade vai diminuindo. No entanto, persiste o que a gente chama de movimentação parasita. O que é isso? São movimentos desnecessários. A criança ou adolescente, ou mesmo adulto, está lá sentado, está batucando os dedos na mesa, está batendo os pés no chão, o corpo se mexendo, a espádua, a, não para quieto. Pode estar se esforçando para prestar atenção, mas o corpo está se mexendo. Em relação à impulsividade, isso também é mais fácil de ser observado. São crianças impacientes, irritadas, agressivas às vezes, explosivas. Então elas agem, falam sem antes pensar, sem antes calcular. Elas primeiro pulam, depois olham, né? Não são crianças de primeiro olhar, depois pular. Na conversa com elas, muitas vezes a gente percebe isso, respondem antes que você termine a pergunta, interrompe muito a conversa dos outros a todo tempo. E então essas manifestações de impulsividade são evidentes. Mas até aqui é curso básico, né? A gente pode dizer que vocês já estão no avançado, estudando desenvolvimento. E o que é o avançado? O que está debaixo do iceberg? As disfunções executivas. Então, pode haver TDAH sem hiperatividade, é obrigatório que haja desatenção, déficit de atenção, a impulsividade pode não ser muito evidente, mas não existe TDAH sem disfunção executiva. Então, para vocês verem como é importante o conhecimento dessas funções e a avaliação dessas funções executivas. Que nós vimos, só relembrar aqui, as funções executivas quentes, né, mais relacionadas com a regulação do emocional e inibição comportamental. Do inibir, regular, flexibilizar também é colocado aqui, já que é preciso, para regular as emoções, ter uma certa flexibilidade. Mas também um comprometimento de funções executivas frias, objetivar, planejar, organizar, iniciar, focar, prestar atenção, perseverar, monitorar, flexibilizar e memória operacional. Flexibilizar acaba entrando tanto como função executiva quente como função executiva fria. Ela é muito importante nos dois setores, né? E essas funções vão estar principalmente relacionadas ao aprendizado, enquanto essas muito relacionadas a comportamento, essas a aprendizado. E ambos os grupos comprometidos em crianças com transtorno de déficit de atenção. Para ser transtorno de déficit de atenção, não basta ter os sintomas, nós já discutimos isso. Vocês acham que toda pessoa triste tem depressão? Não. Não é? Já conversamos, mas vou repetir porque esse conceito é muito importante em termos de saúde mental. Quando que tristeza se transforma em depressão? Quando ela é mantida ao longo do tempo, a gente considera pelo menos 6 meses, e quando ela traz impacto na vida. Então, a pessoa diminui a produtividade no trabalho, se afasta dos amigos, se afasta da família, para de tomar banho, pensa em se matar. Então, nós estamos falando de impacto, prejuízo. Então, aí sim não é só tristeza, é um transtorno mental. Aqui, da mesma forma, não é toda criança desatenta, hiperativa e impulsiva que tem TDAH. Para ter TDAH, essas manifestações têm que trazer prejuízo para essa criança, em contextos diferentes. Então, baixo desempenho escolar, dificuldade de aprendizado, queixas comportamentais, isolamento social, os colegas começam a afastar-se dessa criança, ela passa a ter dificuldade de
de entrosar socialmente por conta do seu comportamento. Impacto na dinâmica da família, ou impacto desenvolvimental. Você avalia e percebe que essa criança é imatura para a idade infantilizada. Então, esses são os possíveis impactos. Mas esses impactos mudam ao longo da vida. Vejam aqui, no pré-escolar, a maioria dos impactos são os problemas comportamentais e acidentes domésticos. Tá? No adolescente, aí então começa a se intensificar os problemas, as dificuldades acadêmicas, sociabilidade, provocando consequentemente uma baixa autoestima, comportamentos de risco, delinquência e acidentes. Isso na vida adulta é tipo uma bola de neve, né? Descendo a montanha e com o tempo só vai se agravando. Então, chegando na vida adulta com uma vida de fracasso, né? Insucesso profissional, acadêmico, problemas sociais, conjugais, familiares, depressão como consequência e muitas vezes acidentes, uso, abuso e dependência de substâncias. A região do cérebro, vamos dizer assim, o cenário onde ocorre essa peça, TDAH, essa peça neuroquímica, é o córtex pré-frontal, exatamente onde nós vimos lá que ficam localizadas as funções executivas. Tá? O que existe, vejam aqui em azul, essa curva em azul, crianças com TDAH, em verde, crianças típicas sem TDAH. Isso aqui mede, ao longo da idade, a espessura do córtex, na região pré-frontal. Então vejam que o córtex das crianças com TDAH, eles atrasam para conseguir chegar, quando chegam, à mesma espessura do córtex de crianças controle sem TDAH. Agora, trocando em miúdos, eu gosto de fazer essa metáfora. O cérebro é como um carro, né? Tem acelerador, breque e embreagem. No caso do TDAH, o que não amadurece, que não funciona, são as áreas de breque que estão localizadas no córtex pré-frontal. Acelerador é aqui no tronco cerebral, vamos dizer assim, áreas de embreagem aqui no parietal e aqui no córtex pré-frontal, atrás da nossa testa, das nossas órbitas, é o breque. É esse breque que atrasa para amadurecer ou eventualmente não amadurece. Isso já vamos adiantando então essa questão de não amadurecer. Criança, hoje nós temos estudos de 40 a 50 anos acompanhando crianças com TDAH, numa época lá atrás que era possível você fazer pesquisa diagnosticando e não tratando. Então, comparando com as que tratam. Se você não trata o TDAH, aos 7 anos de idade faz o diagnóstico e não trata. Se você reavaliar essas crianças aos 15 anos de idade, 70% vai manter o diagnóstico. E os outros 30%? Amadureceu, chegou na curva ali, com o processo de mielinização do cérebro, de amadurecimento biológico do córtex pré-frontal, o TDAH desaparece. Então, quando pergunto, TDAH tem cura? Tem cura, mesmo não tratando. É pequena, 30%, dos 7 aos 15 anos de idade. Se você trata com medicamentos que nós vamos citar aí no final, a chance disso ocorrer é de 80%. E se você reavalia essas crianças na vida adulta, não tratadas, 60% vão manter o diagnóstico. Quer dizer, existe uma chance de 40% de uma criança com TDAH não tratada dela curar com o processo de amadurecimento cerebral.
e essa chance sobe, dobra, quando você trata adequadamente, não só medicamento, mas de forma multidisciplinar. Nós vimos que é genético, já passei esse gráfico da última vez, olha, estatura é a característica humana de maior herdabilidade, pais altos, filhos altos, TDAH é 0,8, é um pouco mais do que esquizofrenia, né? Então, é alta herdabilidade. Geralmente, conhecendo essas famílias, né, atendendo as crianças, você acaba fazendo diagnóstico também dos pais. E multifatorial, como a gente citou no início. Então, tem alterações genéticas, são vários genes alterados, só que a gente não, nem todos estão alterados em todo o paciente, por isso a avaliação genética não dá o diagnóstico ainda, embora a gente caminhe para isso, não só com genética, mas com neuroimagem, com exames de neuroimagem funcional. Um dia, com certeza, o diagnóstico de TDAH vai ser laboratorial. Então, existem fatores genéticos, mas existem outros fatores, por exemplo, lesões do sistema nervoso. Aqui um exemplo simples. Criança nasceu, tudo tranquilo, se desenvolveu tudo muito bem, sem nada, sem nenhuma manifestação de TDAH. Aos 9 anos, 10 anos de idade, teve uma encefalite. Uma encefalite em quadro grave, internada, UTI, e essa criança sai, sobrevive e sai com comportamentos típicos de TDAH. Então, o TDAH como sequela de lesões no córtex pré-frontal. Existe isso, não só encefalite, como trauma, AVC em criança nessa região, pode provocar um TDAH, vamos dizer, secundário, né? Fatores ambientais, neuroquímicos e neuroanatômicos. O que eu falo de fator ambiental? Vejam esse estudo da gente. Então, crianças com TDAH comparadas com crianças sem TDAH. Observem que o risco quando a mãe foi exposta a tabaco, ainda que não só ativo dela fumar, mas passivo também de alguém no ambiente dela em que ela vive fumar, aumenta o risco de 1,5 a 2,3 vezes dessa criança vir a ter TDAH. Ingestão de álcool aumenta 2,5 vezes o risco, 250% a mais, né? Então, não há quantidade segura de ingestão de álcool nem tabaco na gestação. É totalmente proibido, porque aumenta não só o risco de TDAH, aumenta o risco de deficiência intelectual, aumenta o risco de transtornos de aprendizagem. Então, vamos lá. O processo diagnóstico. Então, a gente faz o diagnóstico por critérios internacionais. Hoje a medicina não funciona com base em achismo. Já tem 3, 4 décadas que não é assim. Não é eu acho que é TDAH, o outro acha que não é. Não, existem critérios bem estabelecidos e é isso que nós vamos ver. Primeira coisa, a presença dos sintomas. Então, mais uma escalinha de 18 questões. Para essas primeiras 9 são questões relacionadas à desatenção. Então, não consegue prestar muita atenção a detalhes, tem dificuldade de manter a atenção, parece não estar ouvindo. Então, todas essas questões, essas 9 primeiras, estão relacionadas à desatenção. E as 9 últimas relacionadas à hiperatividade e impulsividade. Tá? E os pais colocam, não, isso não ocorre nem um pouco, ocorre só um pouco, ocorre bastante, ou ocorre demais. Então, a gente vai levar em consideração, deixa eu ver a caneta aqui, apenas essas duas colunas, tá? Se ocorre bastante ou demais. Então, aí
o que que precisa haver? Pelo menos, nossa, está bem torto. Então, aqui desatenção, aqui hiperatividade e impulsividade. O que que os critérios falam? Isso é só quanto à presença dos sintomas. Precisa ser bastante ou demais, pelo menos 6 desses 9. Agora isso é importante, a regra é importante. E ou, tá? 6 desses 9. Então a gente pode ter um TDAH, de acordo com a presença manifestação clínica, misto. Então tem pelo menos 6 desses 9 e 6 desses 9. Então a criança tem todos os sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. A gente pode ter um TDAH predominantemente desatento, quando só é positivo essa parte da desatenção e não tem. Por exemplo, vai ter 2 de 9, 1 de 9, 4 de 9. Não tem hiperatividade e impulsividade. Esse é um TDAH mais difícil de diagnosticar, é o TDAH geralmente da menina. No menino é que a gente vai encontrar mais hiperatividade e impulsividade. E a gente pode ter o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, quando não tem tanta queixa de desatenção, mas tem de hiperatividade e impulsividade, embora seja fundamental que você constate a presença de desatenção, ainda que os pais não observem por uma escala desse tipo, você precisa comprovar clinicamente que existe essa desatenção. Deixa eu tirar daqui. Bom, 12 anos é a idade de início. Até o DSM-4 era até os 7 anos. As manifestações tinham que ocorrer antes dos 7 anos. Hoje observa-se que elas podem ocorrer até os 12 anos, então pode se iniciar mais tardiamente. E há estudos mostrando casos de emergência desses sintomas na vida adulta, só que isso ainda está sendo bastante discutido e não tem ainda isso, não é previsto nos critérios da DSM. Pervasividade é a presença os sintomas estão presentes não só em um contexto, em 2 ou mais contextos. Então, está presente em casa, na escola, na igreja, no clube, na rua, em todo lugar esses sintomas estão presentes. Por exemplo, uma criança cujos pais anotam lá no SNAP muita desatenção, muita hiperatividade e impulsividade. Você dá o SNAP para a professora, tudo negativo. E ela conhece bem esse aluno. Isso não é TDAH. Essa criança tem alterações comportamentais, ambientais, alguma reação a alguma situação que ela está vivendo no ambiente dela. Tá? Então, para ser TDAH, os sintomas têm que estar presentes em todos os contextos, porque o problema é de hardware, o problema é no cérebro, né? Então, vai estar presente em todos os contextos. Presença de impacto, como a gente já falou, tem que trazer prejuízo em 2 ou mais contextos, senão não é TDAH. Uma criança que vai muito bem socialmente, vai muito bem em termos comportamentais, na dinâmica familiar, tal. O único prejuízo é baixo desempenho escolar. Isso precisa ser estudado, precisa ser avaliado, porque pode ser um transtorno de aprendizado, tipo dislexia ou outros, e não ser TDAH. Para ser TDAH, o prejuízo tem que ser em vários contextos. E a questão da exclusão aí é mais uma questão, sobretudo médica, do especialista, e nós temos que excluir a possibilidade de outros transtornos mentais que possam estar simulando o TDAH, como esquizofrenia e outras psicoses, transtornos de personalidade, transtorno de humor. Mas é bom lembrar que é muito frequentemente o TDAH ele vem combinado com outros transtornos mentais. Tá?
Então, isso é muito técnico, mas é só para vocês entenderem assim. Esse quadro dessa criança não está aparecendo durante uma instalação de um quadro de esquizofrenia. Então, isso não, isso é esquizofrenia, não é TDAH. Agora, uma história de TDAH desde a primeira infância e aí, por exemplo, na adolescência, a criança desenvolve um transtorno de humor bipolar. Começa a manifestar um transtorno de humor bipolar. Comorbidade, já existia o TDAH. Tá? Então, a relação temporal dos transtornos e suas manifestações, a gente usa muito isso nessa parte aqui. Bom, é possível medir, como tudo que nós estamos fazendo aqui. E aí a importância de questionários que avaliam saúde mental, como o SDQ, que vocês já estão especialistas, o CBCL, que aí é um questionário mais amplo, são 116 perguntas, é o que eu uso no consultório. O SDQ a gente usa mais em pesquisa populacional, né? Só para uma triagem. O CBCL é mais detalhado. Outros questionários, como esse de questionário que avalia a presença de transtorno opositor desafiador, pelo menos os sintomas do transtorno opositor desafiador. Então, essa comorbidade é a mais frequente de crianças e adolescentes com TDAH, e então muito frequentemente se associa. Né? A gente tem um slide sobre isso. Esse aqui. Então, observem que apenas 1/3 das crianças com TDAH tem o TDAH isolado. Os outros 2/3 vão ter outros transtornos mentais associados, principalmente o TOD, transtorno opositor desafiador. 40% das crianças com TDAH, ao longo da infância e adolescência, desenvolvem TOD. Agora, imagine quem está aqui, olha, por exemplo, é uma criança com TDAH, TIC, cadê? TIC, ela tem TOD e ainda tem transtorno ansioso e transtorno do humor. Então, isso acontece, são os grandes desafios da clínica, casos muito difíceis e que você tem que tratar vários transtornos ao mesmo tempo. Esse é um estudo nosso que a gente publicou em 2015, mostrando, populacional, mostrando como é frequente crianças com TDAH apresentam muitas queixas somáticas, sabe? Se queixam de muitos sintomas, o pediatra vira do avesso e não encontra nada. Dor abdominal, dor nas pernas, muitas vezes dor de cabeça, tonturas inespecíficas, mal-estar, coisas bem subjetivas que não se encontra um motivo. Ansiedade e depressão, alterações sociais, né, de habilidades sociais, de organização do pensamento, desatenção, delinquência e agressividade. Tudo mais do que os controles. E, por exemplo, no SDQ, aí a gente vê, olha, 5 vezes maior o risco da criança com TDAH ter sintomas emocionais em relação à criança sem TDAH. 16 vezes maior o risco de hiperatividade, problemas de conduta e assim vai. Tá? Desempenho escolar. Crianças com TDAH, um risco 13 vezes maior, 1.300%, pouco, de ter um desempenho abaixo da média em relação aos controles. Por quê? Comprometimento de funções executivas frias. Né? Bom, e medir, a gente consegue também medir funções executivas, que a gente já viu aqui, o IF é um dos questionários que nos permite isso. E aqui a gente vê o problema central, o core, o problema nuclear e que ajuda muito no TDAH, que é a disfunção executiva, e que ajuda demais a separar o que é TDAH de outras situações. O problema de hardware, separar de problemas de software. Tá?
separar TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do que a gente tem chamado de brincadeira, naturalmente, TDI, um transtorno de déficit de intenção. Não é déficit de atenção, déficit de intenção. Tá? Então, são aquelas crianças que não têm o hardware normal, o cérebro normal, mas não têm intenção nenhuma de prestar atenção na sua aula, não tem intenção nenhuma de estudar, de organizar o quarto. E aqui a gente consegue separar bem essas situações. A gente consegue medir resiliência e crianças, indivíduos com TDAH têm problema de resiliência? Nós vimos que sim, né? Vimos aqui, olha, comparando com a amostra final, né? E principalmente com crianças com adolescentes com alto desempenho escolar, crianças com TDAH são menos resilientes, crianças com TDAH são mais vulneráveis. Apresentei para vocês e passei, né, compartilhei as cartilhas dos pais, do professor. A gente desenvolveu também, dentro desse projeto Escola da Diversidade, uma cartilha do terapeuta, de como ele intervir, reabilitar funções executivas, metacognição, que são estratégias de aprendizado, estratégias, isso é outra parte bonita também da nossa trajetória aí de estudos, estratégias, a gente desenvolveu uma escala que a gente vai aplicar no Candinho, mas não falamos aqui ainda, para avaliar, por exemplo, estratégias que a criança tem para assistir uma aula, anotar uma aula, redigir, pesquisar, ler, interpretar, se preparar para a prova, estratégias para fazer prova. Sabe aquilo, olha, tem tempo ainda para entregar, então eu vou checar minhas respostas antes de entregar para o professor. Isso é uma estratégia metacognitiva de realizar provas. E isso também está dentro do nosso alvo de trabalho no Candinho. Essa é uma grande dúvida. Muito presente, sobretudo na mídia, se a suspeita de que há um excesso de diagnóstico e tratamento do TDAH. E o que a gente foi atrás de estudar isso desde 2011. Em 2008, então, reportagens muito enviesadas, como essa da Band, Jornal Nacional, enfim, dando crédito para pessoas que não estudam, que não publicam, não têm o nome associado ao estudo e conhecimento do TDAH no Brasil, numa matéria em rede nacional, né, uma mídia super poderosa. Então, é aquela situação que muitos pais abandonam o tratamento e crianças portadoras de TDAH perdem a oportunidade de serem tratadas, né? Um verdadeiro desastre. Mas, às vezes, a gente serve de cobaia da mídia, quando a gente começou a publicar os primeiros resultados do estudo nacional, foram não sei quantos e-mails, quantas ligações com essa jornalista, para ela pegar e escrever como pauta, né, como manchete da Folha, uma conclusão completamente equivocada e que não foi o que nós descobrimos no estudo. Aí não tem ombudsman, não tem nada disso, isso é só conversa mole. Eles não voltam atrás. Eles decidem colocar alguma matéria que eles acreditam. A gente vê hoje essa questão política, como eles influenciam. Eles decidem, o editor acorda com aquela ideia e vai para cima e pega um pesquisador meio besta, que nem eu, que dá entrevista para esse pessoal, dava pelo menos, hoje não mais, e então para mudar, inverter completamente o que a gente estudou. Então, no estudo do Projeto Atenção Brasil, com várias instituições aí envolvidas, o que a gente encontrou? Nós publicamos agora, numa revista de alto impacto,
resultado desse estudo finalmente finalizado, com mais de 7 mil crianças, 87 cidades, crianças e adolescentes. 18 estados brasileiros, né, com questionários respondidos por pais, professores. Veja o que acontece. ADHD Report então, os pais... desculpa, tem slides em inglês aqui, mas só para eu lembrar o que eu tenho que falar para vocês, para não ter que fazer outros slides, tudo de novo. ADHD Report, os pais falavam assim, ó, meu filho já foi diagnosticado como tendo TDAH por um médico. Tá? Então, nesse estudo monstruoso aqui, Brasil inteiro, 7% das crianças, os pais falaram isso. ADHD Probable são as crianças que preenchiam aqueles critérios diagnósticos. A gente só não tinha exclusão, aquele último, porque é impossível a gente avaliar todas essas crianças, era só por questionário. 3,9%, 4%. E 2% das crianças e adolescentes brasileiros em uso atual de psicoestimulante, atual ou prévio. Bom, observem isso aqui. Das crianças que efetivamente tinham TDAH, preenchiam critérios da DSM-5, 41% apenas tinham sido diagnosticadas por médico anteriormente. Então, 60% das que tinham TDAH nunca foram diagnosticadas. Isso indica subdiagnóstico, diagnóstico menor do que a real necessidade. E só 13% delas em tratamento com psicoestimulante. Então, mostrando subdiagnóstico e subtratamento. Agora vejam isso aqui. Crianças que já tinham recebido um diagnóstico médico, só 22% preenchiam os critérios da DSM, mostrando que médicos, infelizmente, no nosso país, dão esse diagnóstico não baseado em critérios internacionais, baseados ainda no achismo, tá? Indicando a necessidade premente de educação médica continuada nessa área. Os que eram falso positivos, quer dizer, são esses daqui, eles foram diagnosticados previamente, mas não preenchiam critérios da DSM. Eram principalmente meninos de escolas particulares, de cidades grandes, de classe social alta, A e B, e com desempenho abaixo da média. E a maioria dessas crianças, vejam só, os sintomas eram reportados pelos pais, mas não pelo professor. Então, é a tal situação, o médico se baseou apenas na informação dos pais, então já de cara não respondeu aos critérios de pervasividade, né? E então aqui sim, em classes A e B, nas classes mais ricas, vários indícios de que existe excesso de diagnóstico e excesso de tratamento. Mas a nossa realidade é essa daqui, dos falsos negativos, os pobres, não é? Geralmente meninos, cidades pequenas, baixa classe econômica, pais divorciados e desempenho escolar abaixo da média. Esse sim existe subdiagnóstico e subtratamento. Levando a gente a concluir que existem disparidades sociodemográficas e socioeconômicas no diagnóstico e tratamento do TDAH no Brasil. Isso a gente vê no dia a dia. Marina confirma também, é muito comum a gente tirar remédio de crianças que não têm TDAH, mas estão usando remédio para TDAH. Então, um diagnóstico que precisa ser muito bem elaborado por profissional habilitado, tá? Aqui são 3 estudos nossos, aqui em Santa Cruz das Palmeiras, 5% de prevalência do TDAH, esse outro 5,3%, 3,9% nesse, então a gente tudo bate com o que é encontrado mundo afora, que é em torno de 5,3% em qualquer cultura, em qualquer
continente. Vamos para a última parte, que é amassar a massa, tratar, né? O tratamento tem que passar por psicoeducação. O TDAH é um problema crônico, né? Então, se você não senta com esses pais e explica o que é, e com a criança também, numa linguagem apropriada, com o adolescente, explicar, olha, você tem isso, chama TDAH, ocorre por conta disso. Genético, tem alterações químicas, em áreas cerebrais de Braak, enfim, eu uso muitas metáforas para me fazer entender. Então, isso é psicoeducação. Precisa orientar a criança, o adolescente e os pais, senão não há adesão ao tratamento, não é dada a devida importância, né? E os pais acabam jogando para si, não, o problema é educacional, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, tempo suficiente, enfim, vão atribuindo a outras, e a própria família, se a família existe uma ignorância generalizada sobre o TDAH, sobre a natureza neurobiológica dele, e a ponto que existe resistência ao diagnóstico e ao tratamento. Isso é muito comum. A resistência principalmente da família mais ao largo, né? Porque os pais normalmente não resistem, não têm essa resistência, porque estão o dia a dia com essa criança e sabem das dificuldades que ela tem. É fundamental o suporte escolar, e semana que vem nós vamos discutir isso com a Flávia, a Lívia, a Marina. Aí eu vou ficar só na retaguarda, tá? Medidas de suporte escolar. Depois, no finalzinho, a gente vai dar umas ideias para post, para vocês postarem. Intervenção psicossocial, isso é fundamental. Outras intervenções como psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, psicopedagogia, fonoterapia, terapia ocupacional, aí depende do caso, mas precisa ser multidisciplinar na maioria dos casos. É muito importante a gente atuar em funções executivas, metacognitivas e a medicação, porque a medicação tem um tamanho de efeito muito grande, quer dizer, só as terapias e só essa parte da esquerda aqui, da coluna da esquerda, o resultado ainda é pequeno para o TDAH, porque é um transtorno neurobiológico, neuroquímico, né? E é fundamental o uso da medicação. Nós temos no Brasil, isso aqui é um gráfico, né? O tempo, e aqui a concentração no sangue, no cérebro. Então, nós temos o metilfenidato de curta ação, chamado de Ritalina simples, a Ritalina simples de 10 miligramas. Hoje tem outros, com outros nomes, tem o genérico também, que não funciona, e não tem a concentração, porque genérico é um problema aqui no país, né? Só um parênteses sobre isso. Usar remédio para estômago genérico eu não vejo problema. Agora, usar remédio para problemas graves, problemas que podem... Ai, quase que eu caí aqui. Podem ser graves, como hipertensão arterial, diabetes ou transtornos mentais, não aconselho usar genérico, né? Muito comum a gente ter uma experiência muito interessante com epiléticos. Então, às vezes, crianças, adolescentes controlados há 10 anos sem crise epilética. Até que um dia o farmacêutico empurra o genérico, porque ele ganha por fora, o tal do jabá, ganha da indústria farmacêutica de genéricos, para ele vender mais. E aí, na primeira semana, a criança tomando o genérico tem convulsão. Então, aqui no país não há fiscalização, infelizmente, não há fiscalização dessa indústria, uma coisa tão séria. Voltando aqui, a Ritalina tem uma duração de até 4 horas, 3, 4 horas. Tá? Então, curta duração, ela faz esses picos no sangue, no cérebro, tanto que você precisa dar outras doses, como então aqui uma dose depois do café da manhã, outra dose depois do almoço, eventualmente outra dose no final da tarde.
Então faz esses picos e vales, essa montanha russa, e isso naturalmente funciona, mas não funciona tão bem quanto os outros que nós vamos ver. A grande vantagem da Ritalina é que é um remédio barato e acessível. Aí a gente até consegue pela rede pública. A gente tem a Ritalina LA, de longa ação, mas não é tão longa assim, é de ação intermediária. Então, comprimido especial, que primeiro é liberado a camada interna, depois o núcleo, depois a camada externa. Então, ele faz esse tipo de curva e dura em torno de 8 horas. A gente tem a metilfenidato de ação prolongada, o nome comercial é Concerta. Então, ele faz esse platô, não faz esses picos. Nesses picos, não é comum, mas pode acontecer da criança ficar muito brecada. Porque o psicoestimulante, ele vai o quê? Vai estimular o breque, não o acelerador, vai estimular as áreas de breque no córtex pré-frontal. Depois nós vamos ver um vidinho, vocês vão entender a química disso aí. Então, a medicação bem melhor, tem menos efeitos colaterais, tem a tolerabilidade bem... Confunde a tolerabilidade com o placebo, né? Uma medicação muito bem aceita e uma dose só de manhã tem a duração de 12 horas. E a lisdexanfetamina, então é um derivado da anfetamina, o nome comercial Venvance, foi o último que chegou no Brasil, mesmo assim já quase 10 anos. Também tem longa ação e só uma dose matinal. Então vamos ver o vídeo, eu vou parando aqui explicando. Então aqui a gente tem, imagina, córtex pré-frontal, áreas de breque, áreas responsáveis por função executiva, né, quentes e frias. Aqui termina um neurônio e aqui começa o outro. E aqui precisa passar o impulso elétrico e químico e elétrico. Para quê? Para que aquela ação ocorra. Vamos falar que tem alguns milhões de neurônios como esses dois aqui, se comunicando para que a criança consiga ter uma boa atenção. O que acontece? A gente tem dois mensageiros químicos principais, dopamina e noradrenalina, em grupos neuronais diferentes, tá? Aqui está colocado junto só para ficar mais didático. Elas são produzidas, são acumuladas, armazenadas em vesículas aqui, e com o impulso elétrico, essas vesículas se rompem e é liberado dopamina na fenda sináptica, que é esse espaço aqui. Ela vai atuar no receptor como chave fechadura, vai atuar no receptor pós-sináptico, para passar para frente o estímulo elétrico, né? E a função. Aqui é a mesma coisa a noradrenalina. Tá? Esse impulso nervoso está relacionado, no caso da dopamina, com motivação, prazer, atenção. No caso da noradrenalina, mais relacionado com memória, estado de alerta e aprendizado. Nessa membrana pré-sináptica, a gente tem uns receptores que vão captar essa dopamina e trazer de novo ela para dentro do neurônio pré-sináptico, né? Desse terminal pré-sináptico, para ela ir para a vesícula e ser liberada e aí fazer o turnover, fazer esse ciclo. Tá? Então, essas bombas de recaptação são muito importantes para manter a quantidade do neurotransmissor ali atuando. Então, ele é recaptado, tanto a dopamina quanto a noradrenalina, para dentro da célula, para ela ser liberada. No TDAH, poxa, cadê? Puxei coisa errada. No TDAH, o que vai acontecer? Tem pouca disponibilidade de dopamina nessa região, pouca disponibilidade de noradrenalina. Existem problemas de receptores, fechaduras aqui que são
com erro de fabricação, então a chave não entra. Enfim, o que vai acontecer? Diminuir todas essas funções, tá? Provocando sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade. O que faz o metilfenidato, a lisdexanfetamina, a mesma coisa? Elas bloqueiam a recaptação, tá? Bloqueia a recaptação, então aumenta a concentração de dopamina e noradrenalina, que aumenta o tônus, né, de, dessas, desses neurotransmissores, desses mensageiros químicos, porque eles não são recaptados. E com isso, o controle dos sintomas. É isso aí. Efeitos colaterais, a gente está falando aqui de medicações que não tem no Brasil, como atomoxetina, mas é mais para lembrar, metilfenidato, então, é Ritalina e Concerta, anfetamina, derivado de anfetamina, é o Venvance. Todos eles, redução de apetite, redução de peso, né? Esse é, de longe, o sintoma mais frequente, pelo menos 80% das crianças e adolescentes, a gente vê esses efeitos colaterais. Mas que podem ser prevenidos de alguma forma. Por exemplo, para evitar a redução, é lógico que se é uma criança obesa, isso é muito bem-vindo, esse tipo de efeito colateral, e até ajuda na aderência, uma adolescente, uma menina adolescente obesa, perdendo 5, 10 quilos no início do tratamento, quer dizer, ela vai ficar muito feliz com o tratamento, né? Não vai deixar os pais esquecerem de dar, de comprar o remédio de jeito nenhum. Mas numa criança com peso baixo, isso é problema, e às vezes a gente nem pode prescrever por conta disso. O que a gente faz normalmente? A redução do apetite não é 24 horas, porque o remédio não fica 24 horas, nós vimos lá atrás a duração. Então, a gente reforça o café da manhã, né? Assim que toma o café da manhã, então, um café da manhã de americano, eu costumo falar, então, fazer a criança comer ovo, queijo, enfim, leite, frutas. Aí ela toma o psicoestimulante, né? Aí o apetite vai lá embaixo. Não deixar essa criança em jejum por muitas horas, porque se deixar, às vezes fica 12 horas sem comer nada. Então precisa os pais ficarem em cima, né? Comer um pedaço de fruta, alguma coisa no almoço, mesmo que seja pouco, só para o estômago não ficar vazio. Não é de 12 horas a diminuição do apetite. Tomando a medicação, normalmente 6, 7 horas da manhã, 2, 3 horas da tarde o apetite volta. Então aí reforçar com um lanche da tarde, jantar e ceia. Então a gente reforça as pontas do dia, porque no meio do dia realmente tem impacto aí no apetite e, consequentemente, no peso. Insônia é um problema para esses de longa ação, que duram 12 horas, se a criança toma o remédio depois das 9, 10 horas da manhã, porque aí 9, 10 horas da noite o remédio vai estar circulando e como ele melhora o alerta, ele piora o sono. Vai ficar mais difícil de pegar no sono. Praticamente só esses efeitos colaterais. Dor abdominal, principalmente quando fica muitas horas em jejum, tá? E o estômago produzindo ácido, então por isso que a gente orienta para evitar jejum prolongado. Uma época houve caso de morte súbita numa criança, acho que foram 2 casos nos Estados Unidos, outro na Europa, teve acho que uma meia dúzia de casos. E aí a preocupação, porque os efeitos cardiovasculares não são preocupantes, assim, não são frequentes. Aumento de pressão arterial não é frequente, mas no adulto, né? Tanto que adultos com hipertensão a gente não pode usar esse tipo de medicação, não é recomendado. Mas aí foram estudar, então o risco de morte súbita
em qualquer criança ou adolescente com menos de 18 anos de idade, olha só, de 1 a 8 crianças ou adolescentes, de 1 a 8 por 100 mil crianças e adolescentes por ano. Tá? Se esse de 1 a 8 passa no meu consultório e eu dou um remédio para dor de cabeça, pode acontecer dele tomar e morrer. Né? A gente pisa em ovos todo dia, mas não por causa do remédio, por causa de morte súbita. Isso não é bem conhecido da medicina as causas e não tem nada a ver com remédio, nesse caso, né, que eu estou dando de exemplo. Agora, foram atrás de crianças e adolescentes em uso de metilfenidato, anfetamina ou atomoxetina. Muito menor o risco. Tá? Então a gente brinca assim, então é bom tomar metilfenidato, psicoestimulante, que previne morte súbita. Né? Então não tem esse risco a gente corre. Quem prescreve medicamentos para criança corre esse risco. E esse último estudo que eu vou mostrar para vocês, já terminando, um estudo recente de 2020, monstruoso, grande mesmo, populacional, mostrando que crianças e adolescentes com TDAH, quando não tratados, têm um risco de morte prematura muito maior do que a população geral e muito maior do que crianças com TDAH tratadas. Por conta do quê? Por conta de acidentes, comportamentos de risco, né? Comportamentos sexuais de risco, uso de substância, enfim, tudo isso aumenta, então a longevidade vivem menos, né? Quando não tratados. Mais um motivo para diagnóstico e tratamento, mais um motivo para se tornar um programa um dia que se torne um programa de saúde pública, né? A gente tem programas de obesidade, diabetes para criança, adolescente, e não tem um programa específico de TDAH. Embora a gente esteja vivendo um momento muito especial, né? Uma briga da gente, da qual fiz parte também através das nossas associações, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, Associação Brasileira de Dislexia, uma briga de 11 anos, passar na Câmara, passar no Senado, um projeto de lei que finalmente foi sancionado pelo presidente no final do ano passado, e um projeto uma lei agora em vigor desde o dia 1º, a gente já falou dela aqui, em que crianças e adolescentes com TDAH ou qualquer outro transtorno de aprendizado têm o direito de serem diagnosticadas. Eles precisam ter acesso ao diagnóstico, ao tratamento e ao suporte, seja o suporte em termos de terapia, seja o suporte escolar. Né? Então, aí isso entra programas de capacitação de profissionais da saúde e da educação. E aí nós estamos, né, Brodowski, com o Projeto Candinho. Não acredito que tenha outra cidade desse Brasil mais avançado que a gente nessa direção.